Então, meninos, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né, falando de fotodenúncia. Aqui é a nossa atividade da apostila 2 do terceiro bimestre. Então, temos aqui o nosso tema fotodenúncia. Então, fotodenúncia são essas fotos que faz denúncia de algum fato, né? Alguma coisa que nem sempre é uma coisa bonita, mas que passa uma mensagem, que faz a gente refletir. Vemos o texto aqui. Você já ouviu o ditado popular, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então, sempre a gente vê falar, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa é uma expressão popular de autoria do filósofo chinês Confúcio, utilizado para transmitir a ideia do poder da comunicação através das imagens. E que quando é uma comunicação através de imagens, a gente entende muito mais rápido, né? A mensagem é transmitida de forma mais eficiente. A gente vê, por exemplo, as placas de trânsito, esses ícones que tem nas portas dos banheiros, ou indica nas placas que indicando onde tem algum estabelecimento, posto de gasolina, restaurante, e por aí vai, né? Então, se tem só um desenho lá, só um símbolo, a gente entende mais rápido do que se fosse uma frase. Por exemplo, se o semáforo, né, do trânsito, a luz colorida, cada cor transmite uma mensagem. Por exemplo, assim, né, ao invés de ter a frase agora você pode passar, só acende a luz verde, o motorista já entende muito mais rápido e passa, né? Se ao invés de ter a frase agora você tem que parar, só acende a luz vermelha, o motorista já entende muito mais rápido. Então, a comunicação através de uma imagem, um símbolo, é bem mais rápido e mais eficiente. Seguindo aqui no texto, o significado desse ditado está relacionado à facilidade em compreender determinada situação a partir do uso de recursos visuais, ou a facilidade de explicar algo com imagens, ao invés de palavras, seja escrita ou falada. Então, às vezes, você explicar alguma coisa, demonstrar através de uma imagem, pode ser desenho ou fotografia, a pessoa vai entender mais fácil, vai entender melhor do que só falado. O pensador político e filósofo Confúcio, o Chiu Kung era o seu verdadeiro nome, viveu entre 552 e 479 anos antes de Cristo e ficou conhecido como Mestre Kung devido aos seus sábios provérbios. Então, há quase 2.500 anos, Confúcio já falava aí do valor das imagens. Né? Quando Confúcio fez essa afirmação, ele estava se referindo às formas de comunicação simbólicas, porque tanto na China, no Egito Antigo, nas civilizações, todas as civilizações antigas, a comunicação era feita muito mais por símbolos do que por palavras. Né? Então nós temos, quando a gente estuda em história, desde o homem da caverna, da arte rupestre, já começou a comunicação por símbolos, por desenhos nas paredes das cavernas, antes de aprender a falar, antes de ter a linguagem escrita. Então, estas formavam imagens que expressavam muito mais do que palavras. Então, assim, essa comunicação da época do Confúcio tinha mais símbolos do que palavras. Atualmente, esta é uma frase muito explorada pela publicidade e propaganda, no sentido de ser a comunicação visual muito mais apelativa e explicativa do que a descrição ou narração de fatos. Então, a publicidade e a propaganda usam muito mais essa frase hoje de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, neste contexto, o estudo da semiótica é crucial para a interpretação e análise das imagens como transmissores de mensagens, conceitos e informações. Né? Então, tem essa palavra nova aqui, semiótica. Né? Vamos entender o que é essa semiótica. Então, a semiótica é o estudo dos signos, que consiste em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais, como gestos, postura, ilustrações, placas e músicas. Então, a semiótica envolve tudo, né? Então, todos os seus gestos, postura, ilustrações, placas, músicas, como nós já falamos, né? As cores, por exemplo, cores do semáforo, né? Uma bandeira branca, uma roupa preta, uma faixa no braço do jogador,
né, os gestos. Então, tudo, até o semblante, né, se a pessoa está triste, está alegre, o jeito de armar o cabelo. Então, tudo está passando uma informação, tudo é elemento de comunicação. Então, tudo isso está dentro da semiótica. Quando nós falamos da semiótica, estamos falando, né, de tudo que é visual, que a gente enxerga, que a gente percebe algum significado, algum sentido. Então, seguindo o texto, né? Mas o que é fotodenúncia? Fotodenúncia é um gênero jornalístico midiático difundido pela mídia e, como o próprio nome diz, é uma foto que denuncia. Um gênero que se utiliza da linguagem não verbal para denunciar algo que esteja ocorrendo de modo ilegítimo na sociedade, como, por exemplo, o abuso a crianças, adolescentes ou idosos, os abusos de autoridade por parte de agentes do Estado ou de criminosos, a exploração do trabalho infantil, os maus tratos a animais, entre outros. A fotodenúncia é uma forma de protesto social. Então, a fotodenúncia é uma foto que sempre vai denunciar algo que está acontecendo de errado, que precisa ser corrigido, né? Então, por meio de fotos, o autor denuncia fatos ou acontecimentos reais que julga serem injustos ou ilícitos, ou que, de certa forma, transgridam as leis vigentes. A fotodenúncia é uma ferramenta muito utilizada em notícias ou reportagens jornalísticas para denunciar algum problema social. Ela geralmente fala por si, mas é muito comum o uso de legendas para inteirar melhor o leitor sobre o contexto completo da foto e dos acontecimentos que a compõem. Então, toda notícia e reportagem sempre acontece, sempre vem acompanhado por uma foto, ou às vezes a denúncia é feita, o principal da denúncia é a foto, mas sempre tem lá uma legenda, um parágrafozinho, alguma coisa explicando um resumo do que a foto transmite, para não ter uma interpretação errônea ou diferente do que o autor ou fotógrafo quer expor. A fotodenúncia é uma forma de relatar um crime ou uma situação ilícita, fazer uma denúncia por meio de fotos. Assim, os acontecimentos retratados se constituem em uma prova visual. É uma ferramenta muito poderosa que objetiva provocar uma reflexão na sociedade e promover mudanças sociais. Então, a fotodenúncia sempre tem que ser uma coisa real, é um problema que está acontecendo no momento, que é usado como um protesto ou para expor um problema para as autoridades competentes tomarem uma providência. Então, mas infelizmente, temos também as fake news das imagens. Então é muito importante saber o contexto em que a foto foi tirada, quem é o autor da fotodenúncia, para ver se são de fato confiáveis. Então, a foto vale mais que 1000 palavras. A foto é uma prova que vale mais do que palavras. Mas também a gente tem que ver a veracidade, que a gente vê sim. Todo mundo sabe que a cada dia está mais fácil alguém editar uma foto. Ou às vezes pega uma foto, por exemplo, tirou uma foto lá em Quirinópolis e fala que foi aqui em Paranaguara, ou pega uma foto que foi tirada há 10 anos atrás e fala que é um problema que está acontecendo hoje. Então, ou às vezes faz uma montagem mesmo, de alguma coisa que para parecer que aconteceu uma coisa que na verdade nunca aconteceu. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, que se for postar alguma coisa, que seja uma foto real, uma coisa que realmente aconteceu. E se for ver alguma postagem, alguma notícia, vamos primeiro, antes de reagir, primeiro conferir se realmente é real, se é confiável. Então vemos aqui, revendo as características do gênero fotodenúncia. Então, fotodenúncia é um novo gênero textual veiculado pela mídia. Mídia é qualquer coisa que é de notícia, de comunicação, todo tipo de jornal, revista, de blog, todo tipo de publicação faz parte das mídias, que envolve texto, imagem, vídeo, áudios, tudo é mídia. Então, é um texto jornalístico, midiático, É jornalístico que sempre está denunciando um fato, fazendo parte de uma notícia. Transmite uma informação, retrata a realidade, como nós já falamos, tem que ser uma coisa real e atual.
expõe um problema social, porque às vezes se é um problema pontual que acontece só com uma pessoa, na intimidade da pessoa, não vai expor uma pessoa, ridicularizar uma pessoa ou fazer fofoca, né? Tem que ser um problema social. A fotodenúncia é quando expõe um problema social. Por exemplo, assim, aqui tem uma garota trabalhando, descascando mandioca, mas aqui não é para expor a menina, ridicularizar a garota, né? É para denunciar, expor um problema social. Ela está aqui representando todas as crianças que trabalham sem condições adequadas. Então, está falando aqui, né, de um problema social. Ela faz uma denúncia, né, porque sempre vai expor alguma coisa que está errada, que precisa ser corrigida. Né, promove uma reflexão, faz a gente pensar, né, que vão pensar, uns concordam, outros discordam, né, e mobiliza a sociedade. Que a ideia é mobilizar, né, as pessoas para até chegar nos responsáveis para agir e resolver o problema. Então aqui nós temos um exemplo, observa a foto a seguir. O texto 1. Tem a foto da menina descascando mandioca aqui e tem o título, né? Trabalho infantil aumenta 38% durante o carnaval. E a legenda. No Brasil, o trabalho é proibido para as pessoas que têm idade inferior a 16 anos. Né? Foto Ministério do Trabalho. Então, temos aqui. O que a gente vê na foto? Né? Tem aqui a garota trabalhando. Né? Tem um banquinho muito baixinho, praticamente ela está do lado, né? Sentada no chão. Numa situação, numa posição muito errada, né? Que prejudica a coluna, prejudica a circulação. As cascas e os restos aqui tendo em contato direto com a pele. Está usando faca, que é perigoso ter um acidente, e pela quantidade de mandioca descascada e o quanto que ainda tem para descascar, ela aparece sozinha aqui, né? A gente imagina que ela está trabalhando muito, né? Está há muito tempo trabalhando. Então, por mais que às vezes criança precisa ajudar, precisa participar, precisa aprender a fazer alguma coisa, mas aqui está em condições inadequadas e em uma quantidade inadequada também, né? Trabalhar durante muito tempo não é próprio para a idade dela. Então vamos ver aqui. Quais as leituras podemos fazer após analisar essa imagem? No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com idade inferior a 16 anos. A exceção ocorre quando assegurada a condição de aprendiz, prevista para adolescentes a partir de 14 anos de idade. A legislação vigente estabelece que jovens com idade entre 16 e 18 anos podem trabalhar somente se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso, insalubre ou àquele que traga algum prejuízo à sua formação moral e psíquica. Então, como nós já falamos, né, a criança pode até trabalhar, mas desde que seja em condições seguras, né? Aqui, por exemplo, ela tinha que estar sentada numa cadeira, as mandiocas tinham que estar numa bancada, numa altura que ela ficasse numa posição segura e confortável e trabalhar poucas horas por dia, porque tem que ter o horário de estudar, tem que aprender a fazer outras coisas, né? Então, tudo de acordo com a idade. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a cada ano as notificações de casos de trabalho infantil aumentam em média 38% durante os meses de carnaval em todo o país. Na Paraíba, esse tipo de crime cresceu 48,8% no período da data festiva, saltando de 129 ocorrências denunciadas em 2018 para 192 em 2019. A foto em questão foi utilizada para combater esse tipo de crime. Então, foi observado aqui na pesquisa que no período de carnaval, nas cidades turísticas principalmente, aumenta esse trabalho infantil para as empresas conseguirem atender as necessidades dos turistas. Né? Então nós temos aqui esse link, que é a foto da videoaula que eu já postei para vocês no grupo. Então aqui, para a gente aprender melhor a questão da fotodenúncia, analisar algumas fotos, tem as atividades. Né? A imagem a seguir é autoexplicativa e em 2019 fez parte de uma das campanhas que ilustram a crise atual na Amazônia. A questão 1. Observe os detalhes da imagem e responda às atividades. Então, o texto 2 tem uma imagem que deu o título de sombra. Né? Então, a gente observa aqui a imagem. É uma grande área aqui de árvores cortadas. Né? Todas as árvores cortadas aqui
né, os galhos cortados, jogados os troncos caídos no chão, e preservaram uma árvore aqui para os trabalhadores descansarem na sombra. A gente vê aqui que os trabalhadores estão descansando na sombra, né? Então, é uma coisa meio irônica aqui, contraditória, né? Então, depois de cortarem praticamente todas as árvores, os trabalhadores descansam na sombra de uma árvore, né? Então, sabe que precisa da sombra da árvore, mas corta a árvore. Então, vemos aqui, né, uma foto muito triste, né? É muito triste você ver um lugar assim com tantas árvores caídas, né? Tem até uma fumaça lá no fundo, né, de algum lugar de queimada e tudo. Então vemos aqui, qual é a finalidade da foto? Então, como nós já vimos, todo texto tem uma finalidade. Então, para que a foto foi postada, né? Qual é a finalidade, o objetivo aqui do autor publicar essa foto? Então a finalidade da foto é denunciar o problema de ordem social, já que o corte das árvores reconstrói, esclarece e resgata o meio ambiente. Aqui nós vimos que não é, né? Porque corte de árvore não reconstrói nem resgata. Letra B. A finalidade da foto é denunciar o prejuízo que a plantação de árvores causa ao meio ambiente ou a recuperação da natureza provocada pelo corte da árvore. Não é, porque corte de árvore não recupera, destrói, né? Então, a finalidade da foto é denunciar o corte das árvores, a devastação da natureza e o prejuízo causado ao meio ambiente. Sim, né? Então, a finalidade da foto é exatamente denunciar, fazer a denúncia, né, de como o corte das árvores e a devastação da natureza causa esse prejuízo ao meio ambiente. No item B, qual é o tema abordado da foto? O tema é como assunto. A gente fala assim, olha, essa foto fala sobre o quê? Né? Faz a gente pensar sobre o quê? Então, vamos ver aqui. Né? O tema da foto é um elogio ao corte das árvores? Não está fazendo elogio nenhum. E traz benefício ao meio ambiente? Também não. Na letra C tem, tema da foto é um problema de ordem social, já que o corte das árvores reconstrói e resgata o meio ambiente? Nós já vimos que não, né? Então, o tema da foto é o prejuízo que o corte de árvores causa ao meio ambiente ou a devastação da natureza provocada pelo corte das árvores? Então, isso aqui sim, né? Então, a gente olha sobre o que faz a gente pensar essa foto? Exatamente sobre o prejuízo que o corte de árvores causa ao meio ambiente ou a devastação da natureza provocada pelo corte das árvores. Então, aqui nós temos o tema ou o assunto da foto, né? Então, na letra C, os fatos retratados abordam um problema corriqueiro ou de ordem social. Então, nós temos aqui, né? É bom lembrar do fato corriqueiro. O que é uma coisa corriqueira? Uma coisa corriqueira é uma coisa, né, de pouca importância, que é comum, que é rotina, que acontece todo dia, que, né, não tem relevância, não causa prejuízo a ninguém, coisas pequenas do dia a dia. Então nós temos aqui, o problema é de ordem social, pois faz um elogio ao corte das árvores? Não, ele não faz elogio ao corte das árvores, não. O problema da foto é corriqueiro, já que o prejuízo que o corte das árvores causa ao meio ambiente ou a devastação da natureza é muito pequeno e não faz diferença no número de árvores do meio ambiente? Também não, ele não é corriqueiro, não é pequeno, né? Então, o problema é de ordem social, já que o corte das árvores devasta as florestas e prejudica o meio ambiente? Exatamente, né? Não é um corte das árvores, um prejuízo desse tamanho não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa pequena, sem consequências e comum. É uma coisa de ordem social, porque é um prejuízo ao meio ambiente que prejudica toda a sociedade, né? Todos nós sofremos os danos do desmatamento, da devastação das árvores. Então, no item D, qual é a denúncia feita na foto, né? Então, vamos ver o que a foto denuncia. O autor denuncia e faz um elogio ao corte das árvores? Não, ele não faz elogio nenhum. O autor denuncia o problema de ordem social, já que o corte das árvores reconstrói as florestas e resgata? Também não. Não reconstrói nem resgata, não é. O autor denuncia o corte das árvores e a devastação da natureza? Exatamente isso, né?
É essa a denúncia. Ele está denunciando o corte das árvores e a devastação da natureza. No item I, qual é o fato irônico retratado? Então, vamos ver aqui o que é um fato irônico. Quando a gente faz uma ironia, né, nós falamos que é quando a gente fala exatamente o contrário daquilo que queria dizer, né? Então, quando, né, de repente o filho faz uma coisa errada, quebra alguma coisa, né, faz muita bagunça na cozinha, por exemplo, a mãe chega e fala, que bonito, hein? Que coisa linda. Mas queria dizer exatamente o contrário, né? Quando o aluno fala assim, eu amo as aulas de português, eu adorei fazer a prova de matemática. Então, de repente, isso pode ser uma certa ironia, né? Talvez ele queria dizer exatamente o contrário. Então, qual é o fato irônico dessa foto aqui, né? O que estaria assim meio contraditório assim, né? Então vamos ver aqui. O fato irônico é o fato de os trabalhadores fazerem um elogio ao corte das árvores. Não, ele não está fazendo elogio nem trazendo benefícios, né? Então, o fato irônico é o fato de os trabalhadores saberem que melhora o meio ambiente e a natureza através do corte das árvores? Também não, né? Ele sabe que não está melhorando nada. O fato irônico é o fato de os trabalhadores responsáveis pela destruição descansarem à sombra de uma árvore. Então é exatamente aqui que está a ironia, né? Então a ironia é como um tipo de contradição, né? Então é irônico eles cortarem tantas árvores e por causa de cortar árvores se cansaram e foram descansar à sombra de uma árvore, né? Então isso sim é um fato irônico. Então aqui depois nós temos o texto 3 aqui, né, com mais algumas questões. Mas fazer assim, eu vou parar por aqui agora para o vídeo não ficar muito longo, aí depois, o dia que der certo, eu vou gravar um outro vídeo, eu não sei se é na sexta-feira ou na segunda, eu posto um outro vídeo falando aqui do texto 3, aqui dos maus tratos aos animais, e a gente fala dessas outras questões aqui. Então, por enquanto, espero que vocês tenham entendido essa parte e até o próximo vídeo.